Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Eu queria trazer uma informação importante para vocês hoje. E antes de tudo, eu peço a vocês se inscrevam no canal Yukias Magalo e compartilhe este vídeo. É um pouco para a gente aprender do que é esse mundo, como funciona a política, né? E agora sim, quando você ver esses movimentos pelo mundo, vai conseguir compreender um pouquinho mais do que está por trás de tudo isso, tá? Essa matéria aqui é da revista Exame, né? E eu queria falar sobre este personagem, que é esta pessoa, Peter Thiel. E a matéria vai dizer desta maneira que está aqui, tá? Que ele enganou o Vale do Silício, diz o autor de biografia dele. O jornalista americano Max Chafkin, autor do The Contrarian, uma biografia do investidor Peter Thiel, lançada neste mês, retrata a intimidade de uma das personalidades mais controversas do Vale do Silício. Para você entender, esse aqui é o Peter Thiel, este homem, né? E vai falar sobre a influência, né? A fortíssima influência que ele teve, tanto durante a candidatura do ex-presidente americano, o Donald, e depois também, né? Vocês vão entender que no Ocidente, tá? Isso no Ocidente é permitido. Pessoas como Peter Thiel, que é um bilionário, tá? Ele foi fundador das empresas PayPal. Tá aqui, eu vou falar para vocês da pessoa dele, né? Peter Thiel, nascido em 11 de outubro de 67, é um empresário bilionário e capitalista de risco germano-americano. Ele é alemão. Cofundador do PayPal, Palantir Technologies e Founders Fund. Ele foi o primeiro investidor externo do Facebook. Ele foi classificado em quarto na lista da Forbes Midas de 2014. Naquela época tinha um patrimônio de 2,2 bilhões de dólares. Aqui, ó, em 25 de junho de 2021, Thiel tinha um patrimônio líquido estimado em 7,24 bilhões de dólares. Estava classificado em 30º ou 85º no índice Bloomberg Billionaires. Ele nasceu em Frankfurt, uma cidade alemã, e se mudou com a família para os Estados Unidos ainda bebê. Passou um período na África do Sul, de onde também veio o Elon Musk. Aliás, tá, só para nível de curiosidade, esse sujeito aqui, o Peter Thiel, hoje ele é o maior acionista, tá, o que mais possui ações da SpaceX, empresa do Elon Musk, a empresa de fazer foguetes, né? Então tá aí. Por que essas pessoas investem seus dinheiros em personalidades públicas, né, em políticos como Trump? Ele deu um jantar, inclusive ele foi a um jantar com Donald Trump, ele financiou a campanha do Trump e muitos republicanos. Ele é considerado um libertário conservador. Ele sempre apoiou a política de direita. Ele é extremamente contra os Estados Unidos fazer conflitos militares fora do país, gastar com isso. Mas ele sempre, claro, primeiro de tudo, né, essas personalidades você tem que entender o que elas acreditam, no que elas creem. E ele financiou o Trump porque, primeiro de tudo, ao pôr um político que eu coloquei no poder, né, que eu ajudei a colocar no poder, financei sua campanha, contratei empresas de marketing, publicidade, contratei empresas de pesquisa, contratei empresas de disparo de mensagens ou de criação de perfil, e para tentar convencer o público a votar nele, para divulgar ainda mais aquela ideia. Então, quando você estiver lá, porque eu te coloquei, você vai facilitar a minha política também. Olha, eu quero fazer contratos. Quando eu tiver que concorrer com outras empresas para fechar contratos com o governo, você vai facilitar para as minhas empresas. Quando você quiser contratar alguma pessoa para um cargo dentro do governo, como para a área de tecnologia, de ciência, saúde, educação, você vai pôr alguém
que trabalhe para mim, que tenha minha influência. Então isso aí é um ponto, tá bom? E essa matéria vai destrinchar isso aqui de uma forma magnífica. A reunião começou com um agradecimento. O presidente eleito Donald Trump estava sentado a uma longa mesa do 25º andar de sua torre em Manhattan, o Trump Tower. Né? Trump estava sentado no centro, por hábito, e também por hábito parecia profundamente satisfeito consigo mesmo. E aquela encheção de saco, né, da matéria. Essas empresas são monstruosas, declarou Trump, porque não incluía ali o Tim Cook, que é o CEO da Apple, Jeff Bezos da Amazon, Satya Nadella da Microsoft, os executivos-chefes do Google, que é o Cisco, Oracle, Intel e IBM. E o organizador da reunião foi o Peter Thiel. Ele se sentou ali do lado do Trump, foi extremamente, né, elogiado por Trump e Trump o agradeceu. Mas o que vocês não sabem, né? Essa figura, tá? Ele é... O que essa pessoa acredita? Quando o Trump foi eleito, ele indicou vários nomes, mas vários nomes mesmo, para que o Trump colocasse no governo, no poder, para que houvesse influência. Por exemplo, a empresa dele de tecnologia, né, tem a Palantir Technologies, e ele é um assíduo investidor na área de desenvolvimento de inteligência artificial. A própria matéria vai falar sobre isso, as pessoas que ele conseguiu colocar dentro do governo para influenciar. Né? E como que foi isso, né? Deixa eu descer aqui para a matéria. Aqui, ó. Mas dentro da Palantir havia dúvidas até que ponto ou mesmo se a tecnologia funcionava. A empresa enfrentou dificuldades durante o segundo mandato do presidente Barack Obama, à medida que o entusiasmo por suas ofertas diminuía entre as agências de inteligência e grandes clientes corporativos. A Palantir esperava concorrer para obter um contrato com o exército dos Estados Unidos. O que é um contrato com o exército, né? Quando ele financia uma pessoa, por exemplo, ele colocou, tá, há uns anos atrás, no governo Trump, você vai ver aqui, ó, a influência dele. Thiel pode não ter sido completamente bem sucedido em seus esforços para instalar pessoas leais dentro da Casa Branca de Trump, mas ele não falhou totalmente. Uma das pessoas que ele colocou lá dentro, Michael Kratsius, ex-chefe de gabinete, ingressou no governo como chefe de tecnologia dos Estados Unidos e mais tarde se tornaria subsecretário interino de defesa, encarregado do orçamento de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono. Outro que ele indicou e está no cargo, Kevin Harrington, conselheiro de Thiel de longa data, aceitou um cargo sênior no Conselho de Segurança Nacional. Vários outros com conexões com Thiel também assumiriam cargos de defesa sênior, incluindo Michael Anton, amigo e militante conservador, autor de O Ensaio de Flight 1993, Election, as eleições do voo 93, que fez a defesa intelectual de Trump, e Justin Nicolai, ex-marqueteiro da Palantir que ingressou no Departamento de Defesa como redator de discursos do secretário de Defesa, o James Mattis. Anthony DeMartino, ex-conselheiro sênior Sally Donnelly também trabalharam na Palantir, todos nomeados. Então uma pessoa que é colocada num cargo, né, subsecretário interino de defesa, encarregado do orçamento de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono, todas essas informações que essa pessoa tinha do Pentágono, que é o órgão máximo de defesa, né, dos Estados Unidos, de inteligência, de defesa, e que toma decisões voltadas totalmente para o serviço militar de defesa americano, tanto interno como para ameaças externas. Essa política é mais voltada para as nações, para as relações internacionais. Essas informações chegavam para o Peter Thiel também, e ele desenvolvia suas tecnologias, suas coisas, e quando o Pentágono precisava de alguma tecnologia ou queriam desenvolver algo para melhoria do sistema do país, ele com sua empresa ia lá e oferecia, olha, eu tenho aqui uma oferta. Inclusive, ele já fez o tal, né? Olha só.
Foi nesse sentimento de desespero que levou a Chemyaliauskas a começar a cultivar a Cambridge Analytica. É uma firma britânica de consultoria política apoiada por Bannon e o gerente de hedge funds, Robert Mercer, que visava criar perfis psicográficos de eleitores usando dados de mídia social. Em 2014, Chemyaliauskas, que via a empresa como potencial cliente, sugeriu que ela criasse um aplicativo para coletar dados do Facebook. A Cambridge Analytica nunca se tornou cliente da Palantir, mas pegou a sugestão da Chemyaliauskas e a seguiu, acessando os dados do Facebook de 87 milhões de pessoas sem o conhecimento delas. Uma das pessoas que ele indicou para a Casa Branca, ele fez um serviço que era, ele coletou, né, para ajudar o exército americano e o serviço de inteligência americano, como a CIA, o FBI, a combater o terrorismo e outros males. Eles desenvolveram um sistema de tecnologia que coletava todas as fotos de uma pessoa existentes no Facebook e em outros aplicativos, coletou todas as fotos e criou um grande e profundo banco de dados tecnológico, com todos os dados e o perfil daquela pessoa. E quando a polícia prendesse alguém durante um crime e tirasse uma foto dela, imediatamente aquele aplicativo traria tudo que existe sobre aquela pessoa. Todas as suas conversas, onde ela já esteve, todas as informações. Isso foi algo fantástico pro governo, né? Na época eles não conseguiram tantas coisas aí no sistema, porém, né, o FBI gostou e aderiu, tá bom? Só para você ter uma ideia dessas pessoas. Mas o que, né, mais? O que essas pessoas acreditam? Por quê? Tem uns detalhes interessantes na vida dessa pessoa, como por exemplo, para quem não sabe, o Peter Thiel ele é homossexual. Ele é casado com um homem, porém ele financiar uma pessoa como Trump e os extremistas da extrema-direita, como eles chamam dos Estados Unidos, que são contrários a esse modelo de vida, né, a essa agenda, é um tanto interessante, mas ele sempre financia os republicanos. E ele é mais radical do que o Trump. E assim é muito mesmo. O que este financia, né, por meio da sua Thiel Foundations? Ele financia pesquisas sem fins lucrativos em inteligência artificial. É a inteligência demonstrada por máquinas em oposição à inteligência natural exibida por humanos ou animais. Extensão de vida. Notem, tá? Isso aqui, ele é o homem que mais investe em extensão de vida. É o conceito de estender a expectativa de vida do ser humano, seja modestamente por meio de melhorias na medicina ou drasticamente, aumentando a expectativa de vida máxima além do seu limite geralmente estabelecido. O que é? Ele investe em pesquisas na área genética, né? É um dos adeptos aí do 322, né? Que quer tornar o ser humano imortal. Então ele investe bilhões de dólares sempre para o desenvolvimento de novos medicamentos, novas receitas, novos produtos que possam fazer com que as pessoas vivam mais, até alcançar então aí a imortalidade. Tá aí toda a vida dele, né? Tudo que ele criou, a empresa como a PayPal, Palantir, primeiro investidor do Facebook, que veio a se tornar o que é, a fundação, né, dele, e entre outros. Mas essas pessoas que são contra isso e financiam algo que é contra a vida dela, aquilo que ela vive, é um tanto interessante, tudo por interesse, tá? Inclusive durante a era Trump, tá? Ele tentou nomear, ele pediu, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele pediu a demissão, tá, de alguém que trabalhava na área da saúde e era um geneticista do governo na era do governo Trump para pôr alguém
do mando dele, para que esta pessoa facilitasse então o acesso das empresas, dos negócios deles, fazendo altos contratos com o governo americano e ganharia, claro, aumentar os lucros deles em milhões e milhões de dólares, enquanto todo o conhecimento que o governo obtivesse e todo que a empresa obtivesse estaria atrelado aí ao governo norte-americano, estaria tudo sob o comando do Peter Thiel e de suas empresas. Isso aqui é uma das coisas que eles desenvolveram. Charles Johnson, em 2017, confidente de Thiel de longa data que mantinha laços estreitos com membros da direita alternativa, sugeriu que Thiel investisse em um novo empreendimento chamado Clearview AI. A ideia de Johnson era simples. Um engenheiro criara um software para extrair o máximo possível de fotos do Facebook e de outras redes sociais, e o software armazenou a preciosidade junto com os nomes dos usuários. Eles ofereceriam esse banco de dados para departamentos de polícia e outros grupos de aplicação da lei, junto com um algoritmo de reconhecimento facial. Essa ferramenta permitiria que os policiais tirassem uma foto de um suspeito não identificado, carregassem no software e recebessem um nome de volta. Tá lá quem é a pessoa. Na época, Johnson se gabou de que essa tecnologia seria ideal para a repressão imigratória. Trump é contra a imigração. Queria inclusive construir um muro. Para construir um muro, perfeito. Ele tinha também aí a tecnologia correta para... Eles queriam criar um muro tecnológico com algoritmos, com identificação dessas pessoas com este software e com reconhecimento facial para ver quem eram imigrantes ilegais e dali mesmo já deportar, construir algoritmos para identificar todos os imigrantes ilegais para os esquadrões de deportação. Foi como ele colocou no Facebook, foi uma piada, diz Johnson. Durante o Trump, foi um tanto estranho, mas o mesmo depois se tornou apoiador de Joe Biden. E a Clearview se tornou real, Acabou assinando um contrato com a ICA, acesso à sua tecnologia, e também teria a ajuda de Peter Thiel. Depois de ouvir uma proposta de Johnson, ele forneceu $200 mil em capital inicial para a empreitada. Clearview assinaria contratos com a ICA e o FBI e várias agências federais. Tá aí só mais um pouquinho do que essas pessoas que estão aí no poder querem. Quando essas pessoas colocam seus governantes lá, hoje o que está no poder como Joe Biden, se percebe pela fala dele, às vezes ele aparece dormindo, erra nas palavras, parece uma pessoa que já não tem mais condição nenhuma de governar, mas só que quem está ao redor e colocou ele lá, e comanda isso tudo, cada um quer tomar um pedacinho, ganhar um contrato multibilionário e usar do governo e do seu poder para obter mais e mais conhecimento, controle, desenvolvimento e poder usar as suas tecnologias. Só que, claro, quem quer colocar um político lá para fechar contratos com sua empresa para você fazer aquilo que você acredita, que é usar da lei. Uma empresa privada por si só ela é muito limitada, mas quando ela está com políticos, com a lei, aí ela ganha superpoderes. Então é isso que é os Estados Unidos. Isso aí são coisas que a Rússia e a China nunca irão permitir. Qualquer engraçadinho lá que se levante para fazer isso vai sumir. Vai sumir de repente. E aí tem muito mais. A matéria é muito extensa, então eu vou deixar aqui para vocês na descrição para vocês lerem toda ela. E claro, leiam mesmo, entendam, tá? Isso aqui, agora em 2022, inclusive o Peter Thiel, ele já está, porque agora no próximo ano vai ter eleições para o Senado e a Câmara. Então ele já tem os seus eleitores, aí, os seus candidatos preferidos, e ele vai financiar poderosamente para tentar tomar aí grandes estados, como Texas, Arizona e várias outras cidades, Missouri, aqui
Se vencerem as primárias e se os republicanos assumirem o controle do Senado em 2022, Masters e Vance, junto com os outros dois nacionalistas populistas, que vão receber um apoio substancial de Thiel, como Josh Hawley do Missouri e Ted Cruz do Texas, sem dúvida oferecerão a Thiel um nível de influência maior do que ele desfrutava com Trump. Um Senado controlado pelos republicanos, quando o Senado é dominado por republicanos, significa que a política interna do país vai ser dominada pelaquela ala e aquela pessoa que financiou e pôs os seus políticos lá que trabalham para ele vão fazer aquilo que ele quer. Ele ganhou mais poder dentro do país. E essas duas pessoas aqui que trabalhavam, que é o Masters e o Vance pro Thiel, eles são amigos e trabalham mesmo assim para o Peter Thiel arriscar. Bom, arrisca mesmo. Então tá aí mais um detalhe para vocês do que virá nos próximos anos, né? Quando e se o ex-presidente Trump voltar ao poder, nós vamos ver uma figura aí muito proeminente, poderosa, comandar o país de fato. Quem comanda não aparece, aprendam isso. Quem comanda não aparece. E é onde está o dinheiro. Quer saber o que está acontecendo no mundo? Quer entender? Rastreie o dinheiro. Este é mais um vídeo do canal Yukias Magal para vocês. Se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo. E Deus abençoe tua vida até o próximo vídeo, se Ele permitir e vivermos.